vamos enfatizar alguns nomes que estarão bem presentes nesse dia. Lucia Rommel é sua esposa, Manfred é seu filho, Wilhelm Keitel foi o marechal de campo do exército alemão e conselheiro militar de Hitler. Inclusive, foi ele quem assinou a rendição incondicional da Alemanha em 8 de maio de 45. Burgdorf e Meisel são dois generais alemães que vão estar em suas casas em seus últimos momentos. E por fim, Hermann Aldinger, que é um capitão que auxilia Rommel nesse dia. Vamos lá. Na esperança de manter a sua família a salvo dos bombardeios aliados, Rommel escolheu Herlingen como refúgio para sua esposa Lúcia e para o seu único filho querido Manfred Rommel. Essa localização se tornou a base de operações de Rommel durante o seu último ano de vida. No fatídico dia que Rommel caiu, sentindo uma ameaça iminente do regime de Hitler, mas desejando evitar a captura pelos aliados, Rommel se refugiou em Herlingen e recusou-se a deixar a área. Durante o início de outono de 44, agentes da Gestapo e oficiais civis da SS o observavam discretamente. Sua guarda pessoal foi retirada por ordens superiores, deixando ele sozinho com seu fiel cão Salsicha e sua pistola para autodefesa. Rommel já há meses afirmava saber que os seus inimigos no alto escalão estavam conspirando contra ele nos ouvidos de Hitler, mas ele só começou a suspeitar das acusações mais sérias quando seu chefe de pessoal, o general Speidel, foi detido pela Gestapo em 7 de setembro de 44. Speidel tornou-se vítima da perseguição interna desencadeada na Wehrmacht após o fracassado atentado de 20 de julho, a Operação Valkyria. Em 7 de outubro de 1944, o marechal de campo Wilhelm Keitel telefonou para Rommel e ordenou que ele partisse para Berlim no dia 10 para uma suposta entrevista sobre o seu futuro. Rommel recusou, alegando falta de permissão médica, e pouco depois desligou o telefone. Concluída essa conversa, ele informou seu assistente, o capitão Aldinger, que não acreditava que seria permitido chegar vivo a Berlim se empreendesse tal viagem. Em 13 de outubro, Rommel recebeu uma chamada do quartel-general do Distrito de Guerra 5 em Stuttgart, informando que os generais Burgdorf e Meisel chegariam a Herlingen ao meio-dia do dia seguinte. Aldinger sugeriu que os dois generais provavelmente vinham falar sobre a invasão ou um novo trabalho, mas o resto do dia de Rommel permaneceu incomumente silencioso. Chegamos finalmente em 14 de outubro, que acabou se tornando seu último dia. Na parte da manhã, o único filho de Rommel foi autorizado a voltar para casa para visitar o seu pai, que ainda se recuperava. Após o café da manhã, pai e filho deram um passeio pelo jardim juntos. Os dois não previam o que estava a acontecer naquele dia. Rommel disse ao seu filho o seguinte: ao meio-dia, os dois generais virão a casa para discutir o meu futuro emprego. Então, hoje eu saberei os arranjos dele para mim e podem me enviar para trabalhar no posto de comando oriental. Antes do ponteiro do relógio marcar meio-dia, Rommel vestiu seu uniforme favorito, a jaqueta de couro da Legião Africana, e esperou no quarto do primeiro andar. Então, um carro verde escuro com uma placa de Berlim parou em frente ao portão. Além de Rommel, os únicos homens na família eram o capitão Aldinger, que também ficou gravemente ferido durante a inspeção de Rommel, e o seu filho de 15 anos. O que eles talvez não soubessem é que neste momento, a Gestapo cercava a residência de Rommel. Para evitar que ele fugisse, a estrada entre Munique e Stuttgart também foi bloqueada. Os dois generais, o diretor de pessoal do exército Burgdorf e o chefe da guarda Meisel saem do carro. Eles entram na casa e com eles o convite de morte de Rommel. Os dois chegam e perguntam a Rommel educadamente se eles poderiam ter um momento a sós. Manfred não pôde deixar de suspirar aliviado e pensar o seguinte: parece que eles não vão prender o meu pai. Então ele saiu do quarto com o capitão Aldinger. Burgdorf disse educadamente o seguinte ao respeitado marechal de campo: o chefe de estado permite que você escolha. Se você não souber de nada sobre as acusações do assassinato, deve explicar ao chefe de estado. Se não for o caso, a prisão e o interrogatório serão inevitáveis. Logo, Rommel recuperou a compostura do choque inicial. Ele sabia que a chamada escolha era apenas uma fachada e ele tinha que morrer. Não havia escolha. Burgdorf continuou: o chefe de estado prometeu que, se você se suicidar, sua traição será mantida estritamente confidencial. Será realizado um funeral de estado para você e será garantido que não serão tomadas medidas extraordinárias contra os seus parentes. Lúcia receberá toda a pensão de marechal de campo e, finalmente, construirá um monumento para você. Isso é uma afirmação das suas contribuições passadas para o Império. Rommel sabia que esse dia era inevitável, e ele deveria morrer nas mãos do seu leal chefe de estado. Rommel então sobe para o andar de cima e entra no quarto da sua esposa. Após alguns minutos de silêncio, ele diz o seguinte: venho me despedir. Em 15 minutos estarei morto. Eles suspeitam que eu participei da tentativa de assassinar Hitler. Eu respondi que não, mas foi inútil. É o método que eles sempre utilizam. Führer me dá a opção entre o veneno ou ser julgado pelo Tribunal Popular. Sua esposa energeticamente replicou-lhe o seguinte: defenda-se, escolha o tribunal. É inútil. Eu não chegaria a Berlim. Eles me matariam na viagem.
De repente, ele percebe a presença do seu filho, que estava ouvindo a conversa escondido. Ao ver ele chama ele com uma voz tensa e o leva para o seu quarto para informá-lo da situação. Acabei de dizer à sua mãe que eu devo morrer dentro de 15 minutos. É duro terminar assim, mas a casa está cercada e Hitler me acusa de autotraição. Diante dos serviços prestados na África, tenho a opção de me suicidar com um veneno que os generais carregam consigo e que fará efeito em 2 segundos. Você acredita nisso? Disse o seu filho. Sim, acredito. Interessa a ele manter esse assunto no maior silêncio possível. E também me carregaram de obter a sua promessa de estrito sigilo. Se pronunciar uma única palavra do que aconteceu aqui, eles não se sentirão obrigados ao acordo. Nós não poderíamos nos defender, não servirá de nada. É melhor que morra apenas um, a parecer que todos estamos envolvidos em um tiroteio inútil. Além disso, não temos munição para enfrentar eles. Após uma breve despedida, Rommel pede a Manfred que chame Aldinger. Ao ouvir Manfred chamar ele, Aldinger sobe as escadas apressadamente. Ao entrar em casa, ele ouve a senhora Rommel soluçando em seu quarto. Quando finalmente descobre o que está acontecendo, ele fica chocado. No entanto, não está disposto a aceitar isso. Pelo menos deveria escapar. Maldição, Rommel. Me diga por que não podemos fugir e procurar uma maneira de nos esconder por um tempo. Acaso não estivemos em situações piores antes e sobrevivemos para contar a história? Isso é diferente, meu amigo. Todas as ruas estão bloqueadas por homens da SS. Os carros e a Gestapo estão por toda parte. Aparentemente, também não podemos contar com as tropas, pois tomaram o telefone. Nem mesmo posso ligar para o meu quartel-general. Mas e se atirarmos em Burgdorf e Maisel? Pelo menos poderíamos... Não, eles têm as suas ordens. Tenho que pensar em Manfred e em minha esposa. Se eu escolher a primeira opção, eles não sofrerão nenhum dano e ainda receberão uma pensão. Quanto a mim, terei um funeral de estado. Serei sepultado aqui em Herlingen. Então os dois saíram da casa juntos. Os 2 generais estavam parados no portão esperando por eles. Quando o Marechal Rommel se aproximou dos dois, imediatamente eles levantaram seus braços direitos, saudaram e cumprimentaram respeitosamente. Marechal de campo. Enquanto davam passagem, um grupo de aldeões também ficou à beira da estrada. O carro estava pronto, e o motorista abriu a porta para Rommel. Ele colocou o cetro de Marechal, que simbolizava sua última honra, apertou as mãos do seu filho de Adinger e então entrou no carro. Num piscar de olhos, o carro desapareceu atrás de uma curva. Depois de o carro percorrer 500 metros, ele parou numa clareira ao lado de uma pequena floresta. Burgdorf pediu ao outro e o motorista que saíssem do carro e se afastassem, retornando em 5 minutos. Mais tarde, o motorista recordou o seguinte: cerca de 10 minutos depois, voltamos ao carro e vi Rommel sentado no banco de trás. Ele estava claramente morrendo. Desabou inconsciente e engasgou. Ainda havia cianeto de potássio em sua boca. 20 minutos depois, o telefone tocou e Aldinger recebeu o relatório da morte de Rommel. Seu filho soube depois que a casa deles estava cercada pela Gestapo e tudo estava sob supervisão deles. Se Rommel resistisse, a Gestapo teria ordens de invadir o quarto e atirar no Marechal de Campo. 25 minutos depois, o telefone toca e o Marechal de Campo supostamente sofreu uma hemorragia. Em seguida, Aldinger sobe lentamente as escadas em direção à viúva de Rommel. Não há necessidade de falar. 3 gigantes da Alemanha se expressaram sobre o acontecimento. Hitler disse o seguinte: aceite minha sincera dor pela sensível perda que a morte do seu querido esposo representa para você. O nome do Marechal Rommel ficará para sempre associado às heróicas campanhas do norte da África. O ministro da propaganda Joseph Goebbels fez uma carta que dizia o seguinte: em ocasião da dolorosa perda experimentada na pessoa do seu esposo, minha esposa e eu transmitimos o testemunho da nossa inalterável consideração. Com o Marechal Rommel, o exército alemão perde um dos seus chefes mais ilustres, cujo nome ficará para sempre associado à luta heróica travada durante 2 anos pelo Afrika Korps. Receba o testemunho da nossa mais sincera condolência. E por fim, Hermann Göring disse: fiquei profundamente emocionado ao saber que seu esposo, o Marechal Rommel, morreu como um herói em decorrência dos seus ferimentos, embora todos esperássemos que ele continuasse pertencendo por muito tempo ao povo alemão. Expresso meu profundo pesar em nome próprio e também da Luftwaffe alemã. Seu funeral foi celebrado em 18 de outubro de 1944, com as mais altas honrarias militares do Terceiro Reich, e sua oficialmente causa mortis foi anunciada como efeito dos ferimentos que ele recebera meses antes. Seus restos mortais, depois de cremados, foram sepultados em Herlingen, na Alemanha. Sua família não foi perseguida após a sua morte, e o seu filho chegou ao cargo de presidente da Câmara da cidade de Stuttgart. Inúmeras lendas surgiram em torno do mito de Rommel, mas sua habilidade militar e conduta no campo de batalha nunca foram questionadas. Narrativas como a expressão "fazer um Rommel", adotada pelos soldados do 8º Exército Britânico para descrever a execução impecável de uma tarefa, destacam sua astúcia e capacidade de improvisação.
o que lhe conferiu o apelido de Raposa do Deserto. O capitão Aldinger sobreviveu à guerra e morreu em 1993, em Munique, aos 86 anos. A sua esposa faleceu em 26 de dezembro de 71, aos 77 anos, sendo sepultada ao lado dos restos mortais do seu marido. Erwin Rommel serviu sob 3 governos alemães, nunca ingressando no partido nazista, e faleceu aos 52 anos. Se você gostou desse modelo de vídeo, relatando detalhadamente os diálogos das principais figuras da história, deixe aqui embaixo nos comentários para que possamos trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua audiência, e se você gostaria de apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, considere apoiar o canal. Que Deus abençoe a todos vocês, e até breve!